Carrascal pega 4 jogos de suspensão por expulsão na Supercopa do Brasil. Gerson chuta o balde e detona o Flamengo. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre Red Bull Bragantino e Flamengo, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e esse é o nosso vídeo de pré-jogo. Daqui a pouco a bola rola, 21h30, em Bragança Paulista, para Red Bull Bragantino e Flamengo. Eu vou deixar o pré-jogo, os assuntos relacionados à partida, para o final, porque tem muita coisa pra gente falar aqui, e vocês precisam saber o absurdo que aconteceu hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD. O meia Carrascal foi punido com suspensão de 4 jogos pela expulsão na Supercopa do Brasil. Porém, o meia poderá atuar hoje normalmente. A punição ela deve ser cumprida em competições organizadas pela CBF, mas o artigo 133 do CBJD prevê que o efeito imediato pode não acontecer se assim o resultado for proclamado no dia do jogo, o que foi o caso, né? Proclamaram o resultado hoje, no dia da partida. Ele vai poder entrar em campo normalmente contra o Red Bull Bragantino. Nesse cenário, né, libera aí o meio atacante colombiano, né? Isso porque a expulsão se deu no dia 1º de fevereiro, data da Supercopa, segundo o Flamengo, como o artigo 254A, pelo qual Carrascal seria julgado, tem prescrição de 30 dias, houve perda de prazo, porque a denúncia foi feita no dia 11 de fevereiro e seu reconhecimento para o julgamento só saiu dia 30 de março. A prescrição e consequente extinção de punibilidade se daria no dia 1º de março, 30 dias após o jogo da Supercopa, mas a tese foi rejeitada. Um dos auditores, Luiz Gabriel Batista Neves, disse que admitir a prescrição seria admitir que houve algum tipo de alteração ou, quiçá, até prática de crime por algum servidor do tribunal. Para ele, o que poderia se considerar, no máximo, seria algum erro de sistema. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que está me assistindo nesse momento. O Carrascal foi expulso, a expulsão foi bizarra, porque os times já tinham ido para o vestiário, teve um intervalo, no retorno para o segundo tempo, o árbitro foi lá no VAR e expulsou o Carrascal, sem chances para o Felipe Luiz acertar o time ali e projetar o Flamengo com 1 a menos. Tudo isso a gente falou na época, foi um absurdo e tudo mais. Agora, dá 4 jogos de suspensão. O STJD entendeu que ele deve ficar fora 4 partidas de jogos da CBF, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Só não vai ficar hoje porque o parecer foi hoje, no dia do jogo, tá? Segundo o artigo 133. Tá bom, mas 4 dias não é um absurdo? Não é um exagero? Eu quero lembrar vocês, só lembrar aqui para vocês. Atlético Mineiro e Cruzeiro teve uma pancadaria, eles quase derrubaram o estádio. E cada jogador pegou 4 jogos. Todo mundo que foi expulso, cada um ali, pegou 4 jogos. O Carrascal tá pegando a mesma punição que os caras que brigaram durante 10 minutos. Que loucura é essa, STJD? Eu queria entender isso. E outra, no jogo agora recente contra o Corinthians, o Gabriel Paulista deu uma cotovelada no Jorginho dentro da área. Nem foi expulso. Um lance muito, mas muito parecido com o lance do Carrascal. Tem coisas que não tem explicação. Depois falam que o Flamengo é ajudado pela CBF
é ajudado pela arbitragem, é o time da Globo, é o time da NASA, é o time do Papa, é o time do planeta. E o cara pega 4 jogos de suspensão. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Se desse um jogo de suspensão, já seria muito. Porque o Flamengo foi penalizado naquela partida. O Flamengo jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. E isso depois que os times voltaram pro gramado. Uma loucura, tá? Uma loucura. Fica aqui a nossa crítica ao STJD. Nessa, vocês viajaram. Vamos ver o que o Alan, então, vai pegar 10 jogos, né? Pelo que ele fez ontem. Será? Pô, vamos aguardar. Bom, Red Bull Bragantino e Flamengo se enfrentam daqui a pouco, 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Flamengo segue invicto sob o comando de Leonardo Jardim e tenta manter aí a boa fase depois de dias importantes, né? Durante essa data FIFA. Se tem uma coisa boa nessa data FIFA é que o Leonardo Jardim conseguiu trabalhar, os caras conseguiram respirar, descansar, ir para casa, passear, né? O que não dá para fazer agora no mês de abril. O Flamengo joga 9 vezes no mês de abril. 9 vezes. É jogo dia de semana, jogo fim de semana, jogo dia de semana, jogo fim de semana, jogo dia de semana, fim de semana. Não tem tempo para descansar, não tem nada, né? Então esse período foi importante pro Leonardo Jardim. E aí são 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 gol sofrido no último jogo contra o Corinthians. A equipe iniciou a rodada na 5ª posição com 14 pontos e ainda tem um jogo a menos. O Red Bull Bragantino tá numa draga danada. Que fase vai vivendo o Massa Bruta, né? É uma sequência negativa de 6 jogos sem vitória. Não sei quem tá pior, se é o Red Bull ou se é o Mirassol. Aliás, é o próximo confronto. Mirassol e Red Bull. Aliás, é o confronto também da Copa do Brasil. Mirassol e Red Bull. Que loucura. A última vitória do Red Bull Bragantino foi 15 de fevereiro, sobre o Novo Horizontino, ainda no Campeonato Paulista. Depois foram 4 derrotas e 2 empates. O Bragantino hoje é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro com 8 pontos. A TV Globo, né, e o Premier transmitem o jogo. A gente tem aqui a provável escalação do Flamengo, com Rossi no gol, Royal na direita, deve ser porque o Varela jogou lá pelo Uruguai, Ortiz na zaga e Vitão. O mesmo ocorre com o Léo Pereira, né, que jogou os 2 jogos pela seleção brasileira. E Ayrton Lucas na esquerda. Alexandre ficou no Rio. Pulgar, Jorginho e Paquetá, além de Carrascal, Samuelino e Pedro. Esse provável time do Flamengo. E a provável escalação do Red Bull Bragantino com Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Alex Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves. Na frente, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. E aí tem aqui entre parênteses o Isidro Pita. Vamos ver o que o técnico vai aprontar aí nessa escalação do Red Bull Bragantino. Apita o jogo Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará. Auxiliar número 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Auxiliar número 2, Aécio Acácio Menezes Leão, também do Pará. E no VAR, Diego Pombo Lopes, da Bahia. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. Tá confiante no Mengão? Acha que o Flamengo vai vencer hoje o Red Bull Bragantino? Eu acho que o Flamengo vai vencer. Vencer, 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 como diz o hino. Deixei esse assunto para o final, mas antes disso eu tenho que te lembrar que o Shopping do Rafla está fazendo o maior sucesso aqui, é o e-commerce, é compra online. Você compra sem sair de casa, sem enfrentar fila, sem pegar chuva, tudo isso aqui embaixo. Tá passando os produtos aqui do Flamengo, você pode adquirir, colocando seus dados, escolhe o seu produto lá e recebe na sua casa, entrega em todo o Brasil. Agora tem a notícia boa, tá? Tá tudo em promoção, tava dando uma olhada, rapaz. O mês de abril começou com tudo. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o Flamengo diretamente. O Flamengo ganhou uma porcentagem porque são produtos licenciados, produtos oficiais. A segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal, que somos afiliados. Rapaz, o Gerson atacou o Flamengo, citou jogo sujo, disse que é um cordeiro mudo, que foi levado ao matadouro e detonou. Saiu na ESPN agora que o Meia apresentou defesa no processo em que o Flamengo cobra mais de 42 milhões de reais
ao Gerson, ao pai do Gerson, a empresa FGM Esportes, né? A empresa do Marcão, pai empresário do atleta. E aí, na reapresentação, o jogador afirmou que o Flamengo agiu de má fé, sede de vingança, violou direitos trabalhistas e que foi pedida aí a extinção do processo. No teor do documento, protocolado no final da noite de quarta-feira, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro, o Gerson e a empresa do pai dele afirmaram que o contrato foi extinto pelo cumprimento integral da cláusula 6.2, com o pagamento da multa pelo Zenit, e que o Flamengo violou direitos trabalhistas irrenunciáveis. Gerson vem sofrendo como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Nenhuma entrevista sobre o assunto, nenhum comunicado, nenhuma nota à imprensa e nenhum comentário em suas redes sociais. Gerson apenas disse: no momento certo contarei umas verdades. Cego pelo desejo ardente de vingança, o Flamengo sustentou inverdade sobre o rompimento do vínculo jurídico trabalhista desportivo e ainda, inconsequentemente, denegriu a imagem do atleta ao tentar cobrar em juízo multa completamente incabível, sem previsão contratual, cláusula 6.2 do instrumento de imagem, e através de um instrumento extinto, rescindido, né, por cumprimento ilegal, disse aí Gerson por meio de seus advogados. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou leigo nesse assunto jurídico, tá? Mas eu acho que o Flamengo tá certo. Porque o Flamengo não ia mover uma ação contra a empresa do pai do Gerson cobrando direitos de imagem. Direitos que não aconteceram. O Gerson não cumpriu o contrato. O Zenit pagou a multa. Alguém tem que pagar esse direito de imagem. E não é o Zenit, é o jogador. A empresa do pai do jogador que representa o atleta. O Flamengo está no seu direito. O Flamengo não ia inventar um processo da cabeça, né? E essa questão aqui do Gerson ter chutado o balde, ter detonado o Flamengo, o Gerson está se colocando como vítima para tentar aí um clamor popular e tentar inverter aí os valores, né? Porque o Flamengo está certo em cobrar o direito de imagem. E o Gerson está errado em dizer que não tem que pagar. Se está no contrato, o contrato foi assinado, teve um documento escrito de próprio punho do Gerson, que é mais o quê? Isso aí é causa ganha para o Flamengo, né? Tá na justiça e agora, pela primeira vez, a defesa do lado do Gerson quebrou o silêncio, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessa história. O Gerson é jogador do Cruzeiro, já não tá mais no Flamengo, já se enfrentaram, inclusive, no Maracanã, ele recebeu vaias, o pai dele foi detonado lá por torcedores, teve que deixar o estádio antes do término da partida, mas é isso, tá na justiça. E agora? O que vai acontecer? A gente informa aqui cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso Gerson. Acha que ele tá certo de falar o que falou aí agora, da defesa, de tudo mais, de detonar o Flamengo, chutar o balde, dizendo que foi traído pelo clube, pelas pessoas lá que prepararam o documento, o contrato, enfim? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante pra gente. Olha, eu quero te fazer um convite, hein? Assim que o árbitro apitar o fim do jogo, estaremos aqui numa super live, se possível, para comentar mais uma vitória do Mengão, né? Pelo amor, ficamos 2 semanas aí com data FIFA. Tem que voltar com vitória, né? Tem que chegar com tudo, vencer e conquistar os 3 pontos. Já temos Fluminense e Palmeiras lá na frente. Palmeiras ainda é líder, joga hoje, recebe o Grêmio, e o Fluminense está empatado em número de pontos porque venceu hoje. Venceu não, né? Amassou esse Corinthians do Dorival. Eu não sei como é que o Flamengo fez 2 jogos péssimos contra esse time do Corinthians. Meu amigo, como eu falo, né? 1 ou 2 jogadores ali que salvam no máximo. O time do Corinthians é um time comum. E qualquer time melhorzinho aí vai passar por cima e o Corinthians não vai conseguir nem anotar a placa. Foi o que aconteceu ontem no Maracanã. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!